De volta com a segunda parte, edição especial do Plantão 47 aqui pela TV Plan. Seja muito bem-vindo você que está acompanhando essa edição de sábado. Hoje nós estamos aqui com a Roseli Barcelos, da ONG Poços Luz. Roseli, nós já entramos aí em alguns termos técnicos, falamos de lei e você já participou aqui em outra oportunidade, contou um pouco da história, né, da ONG Poços Luz, mas muita gente às vezes não acompanhou. Fala um pouquinho pra gente dessa ONG. Então, a ONG Poços Luz, ela surgiu em 2001, a partir de um grupo de familiares que tinham problema de dependência química dentro de suas casas, e tudo que nós tínhamos de aparelhamento no município era o Hospital Santa Lúcia, que era um hospital psiquiátrico. E algumas das famílias vieram de outras localidades onde já tinham outras abordagens no tratamento de dependência química, e a gente não conseguia conciliar esse atendimento ao paciente e o medicamento, muitos deles alcoólatras, outros com crack, começaram a fazer cruzamento de drogas, prescritas pelo médico com a droga ilícita, que era a preferência deles, e a gente começou a ter casos de piora no quadro geral do paciente, porque eles não conseguem fazer uma medicação e a família controlar a partir da medicação a abstenção dele do uso de drogas. Então nós nos reunimos e aí buscamos auxílio técnico de alguns profissionais, como o Dr. Aum, que é o nosso conselheiro técnico na parte de medicina. Nós tivemos alguns profissionais como o Dr. Adolfo, que é da parte jurídica da ONG, da Cleide, que foi a parte toda contábil nossa. Então nós tivemos vários profissionais que nos auxiliaram nesse primeiro momento, na criação da ONG. E a gente foi criando robustez a partir do momento que nós começamos com 23 famílias, que nós somos conselheiros, fiscais e tudo da ONG. 23 famílias? 23. Éramos em 2001. E naquela época, muitos profissionais do município, quando a gente alertou pelo crescente número de crack, lógico que não é nem perto o que nós temos hoje, falaram para mim que eu estava inventando um monstro na nossa sociedade, que não era real. Você está inflando as estatísticas do município. E aí, até que a gente chegou ao dia de hoje, que as coisas não puderam ser mais varridas para debaixo do tapete. E aí se viu. Mas assim, a gente toma resoluções quando a gente fala da parte pública, não falo só dos serviços municipais, como estaduais e federais também. Só se toma uma medida quando a coisa sai do controle, como foi a segurança pública no Rio, né? Sim. Então, a partir de nossos problemas, uma mãe começou a negociar com as comunidades terapêuticas. Nós conseguimos firmar primeiramente os convênios. Uma negociava para a outra, porque no desespero a família aceita a chantagem que as comunidades fazem financeiras. E como elas eram em números bem reduzidos e as vagas também muito reduzidas, elas faziam negócios da China para elas. E para as famílias que não tinham recurso também não conseguíamos. Então a gente começou a negociar vagas sociais em algumas comunidades, fazíamos visitas, víamos como os pacientes eram tratados, avaliávamos, levávamos para o parecer dos nossos técnicos e tudo, até que a gente começou a ganhar também know-how com essa aproximação. E aí nós negociávamos com os donos, eles nos cediam umas 5 vagas, nós pagávamos com cestas básicas, porque é uma demanda alta também de alimento dentro das comunidades, porque quando se abstém da droga de preferência, também eles transferem a compulsão para comida. É um dos pontos que eles transferem a compulsão. Então, nós vimos aí um poder de negociação interessante, assistimos aos nossos e começamos a ampliar essa linha de atuação. Aí que foi legalizada mesmo a ONG Poços Luz em 2001, para que nós pudéssemos estar captando alimentos, igual a gente capta hoje do Banco de Alimento, que é do município, quando a gente recebe também muita doação de particulares para a gente estar fazendo esse encaminhamento. Hoje vocês, de certa forma, fazem esse encaminhamento para outros municípios, é isso? Nós não conseguimos... Por vocês, sim. Vocês tentam ajudar ali de certa forma, é isso? Primeiro ponto, a gente tem uma ficha de anamnese que é preenchido.
os nossos psicólogos fazem a avaliação da ficha de anamnese. Essa ficha de anamnese, quando ela é avaliada por um psicólogo que ele acha que requeira uma opinião de um psiquiatra, também é dado. E todas as internações que a gente faz dentro da lei, conforme o que é previsto na Lei 10.216, que o médico encaminha tanto o voluntário quanto o involuntário, porque muito pouco a gente trabalha com o processo de compulsória. A gente trabalha com voluntário, com involuntário, porque aqui no município, com essa organização que se criou, o Ministério Público não toma nenhuma posição, a não ser a posição que o CAPS avalie. E muitas vezes o CAPS, a gente perde o paciente porque ele demora muito em dar a resposta pela internação ou não. Então a gente mesmo resolve através da internação voluntária ou involuntária, dentro dessa avaliação técnica, e a gente encaminha tanto para clínicas de reabilitação quanto a comunidades terapêuticas. A maioria é comunidades terapêuticas, e tem pacientes que eles mesmos procuram ajuda e frequentam umas 3 ou 4 semanas de reuniões dentro da Postos de Luz para poder conseguir a vaga, porque infelizmente, por ser vaga paga com alimento, as comunidades elas não cedem 5%, 10% da sua capacidade de lotação. Entendi, tem só um percentual. Então, porque eles têm outros custos além do custo alimentício, né? Então, a gente tem também um número para suportar muito pequeno, quando a família não tem recurso nenhum, quando o paciente não pode ter afastamento pelo INSS, mesmo porque também o INSS tem endurecido muito na questão de afastamentos para tratamentos de dependência química. Então, ainda mais agora nesse período, né? Roseli, eu lembro que da última vez você esteve aqui no plantão, e eu lembro de um caso, né, de uma clínica aqui em Poços de Caldas, onde um jovem, né, perdeu a vida. Foi em Caldas. Foi em Caldas, município de Caldas, né? Mas na nossa microrregião. Sim, na nossa microrregião. Inclusive o jovem da cidade de Campestre, inclusive. Sim. Né, eu lembro aqui. Eu não vou citar o nome até para preservar a família. E na semana passada, né, no final do mês passado, mês de março, nós tivemos um caso aqui em Poços de Caldas, né? Até que os donos da clínica foram encaminhados ao distrito policial, né? Foram encaminhados para a delegacia, onde um rapaz aqui da cidade, de 37 anos, acabou também perdendo a vida. É algo extremamente delicado, né? Um assunto extremamente complicado, mas se a gente parar para pensar, né, num curto espaço de tempo, são 2 casos, né, próximos aqui da gente, envolvendo clínicas. Mas ainda assim são casos pontuais. São casos pontuais, mas inadmissíveis. Sim, claro, nós estamos falando de vida humana, e vida humana não tem essa de percentualizar, de colocar números, não. Mas eu queria dizer o seguinte, as comunidades terapêuticas elas têm surgido muito mais pela demanda do que propriamente dito por especialização. Virou um comércio, é isso? É um comércio. Infelizmente. Então, assim, falta muita técnica dentro ainda das comunidades terapêuticas. Tem pessoas que acham que por eu passar por 9, 10 internações, eu já estou acostumado com o que é uma comunidade terapêutica, eu posso abrir a minha comunidade terapêutica, que eu já sei como é que funciona o negócio. Não é como se fosse abrir uma franquia, o negócio não pode ser assim, não, né? não é. Até uma franquia, ela requer que você tenha conhecimento. E conhecimento. Se você também não tiver expertise, você não vai muito longe, como as clínicas não estão indo muito longe por falta de expertise. E muitas vezes não é por má intenção, é por total despreparo que acontece esse tipo de coisa, e aí ele foge da área da responsabilidade civil e vai flertar com a área criminal, em detrimento da vida humana e da vida de outras pessoas. Esse caso específico, eu não pude acompanhar tanto quanto a questão do jovem de Campestre, porque a família nos procurou para que nós pudéssemos estar dando auxílio. No caso do jovem de Campestre, né? Vocês foram procurados na época. E aí a gente pôde acompanhar e ter mais informações e acompanhar como todo. Eu fiquei sabendo do caso, fui até a delegacia, acompanhei
perifericamente, mas ainda não tive acesso ao laudo de necropsia, ainda não sei muito pouco sobre o caso, na verdade, para mim externar uma opinião. Mas eu posso dizer que comunidades terapêuticas surgem a todo momento, mas tem que ser avaliado com esses serviços. E só a vigilância sanitária, ela vê a parte sanitária. Então tinha que se criar, o Conselho Municipal Antidrogas, até quando eu fui membro, eu propus que fizessem visitas e que fizessem fiscalizações por parte do COAD nas comunidades terapêuticas, porque nós tivemos, anterior a esses dois casos, um caso 1000 vezes mais grave, mas que a pessoa tinha tanta expertise que ela conseguiu escapar de 11 homicídios dentro da comunidade dela, aqui dentro de Poços de Caldas. Não, 10 diretos e um indireto. Um foi abuso sexual, utilizando um bambu, num rapaz de Bauru. Esse rapaz depois veio a óbito, a gente acredita que ele suicidou, foi atropelado por uma moto veloz e ele não conseguiu superar essa situação. A mãe dele ainda é membro, é assistida nossa, não perdemos contato, sempre ela está em Poços de Caldas. E essa pessoa a gente nunca conseguiu pegar. Quem conseguiu pegar, foi mais esperto do que todas nós, foi a Andréa Benedetti, do Conselho Tutelar, que pegou uma situação de menores e aí lacrou a unidade menor. E a partir daí o Ministério Público começou a pegar no pé dele, e eu também, porque a última morte ocorreu em janeiro de 2017, por também esses remédios que são ministrados, e quem tempera, chama Danoninho, quem tempera... O chamado Danoninho que eles falam. Quem tempera esse Danoninho é o próprio dono da clínica e muitas vezes dependente químico. Ele não tem ali o conhecimento técnico. Não tem conhecimento técnico e nem poderia estar fazendo isso, e acaba superdosando medicamentos e leva a pessoa à depressão respiratória. No caso desse paciente, pelo que eu pude perceber, foi diferente do caso do menino de Campestre, porque ele, segundo uma conversa informal com o delegado, ele me posicionou que ele tinha lesões no pulmão, mas por agressão. Agressão. Eu ainda tinha que ter observado mais, como do caso do menino de Campestre, porque as lesões também podem ser promovidas por queimaduras da própria uso do crack naquelas latas de alumínio, que são altamente tóxicos. E pode ser que a causa mortis também possa ser, além dessa truculência, a causa mortis possa ser mesmo medicamentosa. Mas essa parte medicamentosa eu acredito que demore um pouco mais para sair esse laudo detalhado, porque eles diluem água e muitas vezes não tem esse residual no estômago do paciente, acaba não ficando. É absorvido rapidamente. Então, assim, não dá para falar especificamente de uma coisa que você não acompanhou tão de perto. Então, não vou ser leviana em falar sobre esse caso. Mas, num fator geral, as comunidades elas têm surgido sem a expertise. Elas atendem a Resolução 29, que é da Vigilância Sanitária, mas ainda assim fica a lacuna técnica por ser resolvida. E a técnica, gente, eu falo que a técnica não existe nada mais fantástico do que a técnica para qualquer segmento. As pirâmides lá do Egito foram construídas sem nenhum maquinário e com pedras imensas, técnica. Nós vimos agora também a questão das psiquiatrias utilizarem a majoração de forças. Colocam 5 enfermeiros no entorno de um paciente que está dando maior piti, ele congela, porque ele vê que ele está em menor número. Então, assim, não precisa tocar. Basta que você faça majoração de força. Então, tudo isso é técnica. Tudo isso é algo a ser aprendido. Não é para estar agredindo uma pessoa, para contê-la. Eu tive uma experiência de involuntária dentro da minha casa, que foi a minha cunhada que pediu ajuda pra gente esses dias, e num dado momento ela surtou querendo sair para usar drogas e a gente não permitiu que ela saísse, igual aconteceu com aquela Beth, sim. Da novela agora,
ela teve uma crise. E eu liguei para uma menina que eu assisti, que fez uso de drogas com ela, e ela passou uma mensagem para ela, foi como se fosse colocar água no fogo. Ela acalmou ali. Ela acalmou, escutou ela, sabia que ela usou tanto quanto ela, e ela deu mensagens que falasse direto com ela. Então, isso é técnica. É você usar, não de força, mas de técnica, para poder promover uma melhor condição de vida para as pessoas. Então, não precisa se utilizar de força para dependentes. E, no máximo, quando vão fazer a remoção, mas a comunidade terapêutica chama de resgate, essas remoções têm que ser feitas para clínicas de reabilitação e também eu sou a favor da contenção. Eu não sou a favor da medicação, mesmo que haja a figura do médico, mesmo que haja um conhecedor técnico, porque não dá para se avaliar um paciente, o estado físico e clínico dele numa primeira abordagem. O paciente, principalmente do crack, ele vem com um sistema coronário detonado e uma medicação pode fazer igual aconteceu com o Ryan Grace dentro de uma carceragem, que ele veio a óbito por causa da medicação. A gente tem que conhecer muito clinicamente o quadro daquele paciente para poder prescrever um medicamento. Então não basta ser um psiquiatra, ter um diploma e especialização em psiquiatria para que eu engula medicação. A medicação para mim ainda é um grande vilão nesse segmento. E ela é uma substituição de drogas. Muito bem. Eu quero falar para você da Artipel, aqui na CIS 674 e 1058. A Copa do Mundo tá aí, né, gente? A Artipel está revendendo os álbuns de figurinha da Copa do Mundo. Tem o álbum capa dura e o álbum capa mole. E tem também, claro, os pacotes de figurinhas. São 5 figurinhas em cada pacotinho. Você vai comprar a sua figurinha, vai trocar a sua figurinha autocolante da Copa do Mundo. São 32 seleções. Passa lá na Artipel, Assis 674 e 1058. Eu quero agradecer a presença da Roseli Barcelos conosco, da ONG Postos de Luz. Mais uma vez, te agradeço muito. É sempre bom a gente poder bater um papo, né, ficar atualizado de tudo que está acontecendo nesse segmento aqui no nosso município e também de outras coisas que você contou aqui pra gente. Mais uma vez te agradeço, viu, Roseli? Eu que agradeço a oportunidade de estar levando informação para as famílias pós-caldenses mais uma vez. Obrigada pelo Marcelo pela oportunidade, obrigada à TV Plan e o Grupo CIOF por isso. Conte sempre com a gente, tá joia? Obrigada. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco tem a sequência dessa edição especial do Plantão 47. Até já.